e meninas, nós já estamos na atividade 18, certo? Do segundo bimestre, é a 9ª atividade. Quem ainda não realizou as atividades anteriores, faça com muita atenção para ficar com a nota legal nesse bimestre. Ok, nesta aula, vamos aprender sobre algumas curiosidades do Brasil, certo? A partir de mapa. E também alguns gráficos, algumas informações interessantes para que vocês aprendam sobre o nosso país, tá, gente? Então vamos lá. Hoje vamos estudar, analisar mapas. E com isso vamos aprender sobre algumas curiosidades do nosso espaço, do espaço brasileiro. Ok. Essa imagem todos vocês conhecem. Bom, é como a gente pode dividir o Brasil. No próximo bimestre, a gente vai estudar essa região do Brasil e a região que nós moramos, que é essa aqui. E no último bimestre do ano, a gente estuda as outras 3 regiões que vai ficar faltando para o nosso estudo completo do Brasil, certo? Então, é interessante que vocês observem já as principais regiões brasileiras. Pelo IBGE, que a gente já estudou o significado, né? É Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele faz a contagem da população, que é o censo. E aqui nós temos a bandeira do Brasil. Vamos ver uma curiosidade sobre a bandeira do Brasil também, mas por enquanto eu quero que vocês olhem o formato do Brasil e as regiões que o Brasil possui. Essa é a regionalização oficial do Brasil, proposta pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, e aqui nós temos o que, professor? O mapa do Brasil. Só que ele está colocando o quê? Está colocando os estados. Separou por estados. Então nós temos aqui, ó, o estado do Maranhão, o estado do Pará, Amapá, e esses vermelhinhos aqui, Distrito Federal. Goiás, Tocantins, Minas Gerais, e por aí vai. Além dos estados que formam o nosso país, ele colocou também o nome de alguns países aqui, vizinhos do Brasil. Certo? Isso aí a gente já estudou, vocês devem lembrar mais ou menos disso aí. Assunto dado, assunto aprendido, na maioria das vezes, né? Então vamos lá. Essa é a forma do Brasil. E essa nova forma aqui é como se eu pegasse todos os estados e organizasse. Olha que curioso. Olha como é que ficaria o Brasil. Parecendo uma pessoa, né? Um boneco. Pegou todos os estados do Brasil e, mudando a disposição, a gente formaria um boneco, como esse aí, tá? Então, só uma curiosidade para vocês. E aí eu lembro que um colega falou que Minas Gerais parecia uma bruxa, principalmente por conta dessa ponta aqui, ó, que formaria um nariz, né? O nariz da bruxa. Então vamos lá. É só uma curiosidade para vocês. Então, se eu conseguisse separar os estados e eu conseguiria adquirir uma nova forma, dispondo assim, eu formaria um boneco como esse aí, tá? Só uma curiosidade. Vamos lá. Vamos para mais curiosidades. Vamos lá, vamos descobrir onde é que fica a estrela na bandeira do Brasil, que representa o DF. A estrela que representa o DF é a estrela mais ao sul na bandeira, tá? Quantas estão acima do nome Ordem e Progresso? Só uma, que é o estado do Pará. Por quê, professor?
que na bandeira representa o estado do Pará. Porque lá no ano que o Brasil se tornou república, ele mudou de monarquia para república, né? É o dia 15 de dezembro, 15 de dezembro não, é o dia 15 de novembro, que a gente comemora, né, a proclamação da república. O estado que estava mais ao norte, setentrional, é a mesma coisa que norte, né? Lembram disso? Então, o Pará era o estado mais ao norte que tinha. Por isso que ele colocou aqui, ó, o Pará com uma estrela que fica ao norte, mais ao norte do Brasil. Então, tem uma explicação para tudo isso. O importante aqui, para o nosso estudo, para a nossa lembrança, é saber que o que está mais ao norte é o estado do Pará. E o DF, onde está? Está mais ao sul. As estrelas que representam os estados. E são quantas estrelas ao todo, professor? Está aqui, ó. 27. 27. Por que são 27? Porque são 26 estados e um Distrito Federal, somando dá 27, porque cada um representa um. Muito bem, isso mesmo. São 27 unidades federais ou federativas, sendo que só o DF não é estado. Então, são 26 estados mais o DF. Não esqueçam dessa informação importantíssima. Vamos lá, vamos seguir com curiosidades. Bom, gentílicos ou o adjetivo pátrio é o nome que recebe as pessoas que nascem em cada lugar, né? Então vamos lá. Quem nasce no Distrito Federal é o quê? Alguém Brasiliense. sabe? Ah, é? Tá certo, muito bem. Quem nasce em Minas Gerais? Mineiro. Mineiro, tá certo. E quem nasce no Mato Grosso do Sul? Mato Grossense. Não, Mato Grosso Não, do Sul Mato Grossense. Ah, muito bem, é isso mesmo. E quem nasce no Acre? Acreano. O mesmo. E quem nasce no Rio Grande do Sul? Gaúcho. Ou sul do Gaúcho, sei lá o quê. Ó, Sul Rio Grandense. Sulista. É porque o nome é grande, né? Não, sulista seria a pessoa que nasce em qualquer estado da região sul. Não é só lá no estado do Rio Grande do Sul, não. Certo. Aí tem curiosidades, além do gaúcho aqui, além desse aqui, tem esse aqui também, né? Que é o que nasce no Espírito Santo, que às vezes gera curiosidade para muitos alunos, principalmente em português, né? Quem nasce no Espírito Santo pode ser chamado de capixaba, no estado. Capixaba ou Espírito Santense. Um outro também é esse aqui, ó, que nasce no Rio Grande do Norte. Quem nasce no Rio Grande do Norte, professor, pode ser chamado de Norte, Rio Potiguar. ou Potiguar. Então, geralmente o que causa mais dúvidas são esses aí. E quem nasce no estado do Rio de Janeiro recebe esse nome aqui, ó. O estado recebe o nome de Fluminense. Fluminense. Tá certo? Então, essas são as curiosidades sobre os nomes das pessoas que nascem nos estados. Agora vamos ver de algumas capitais. Curiosidade também. Professor, Oi, pode falar. desculpa ter chegado atrasada, que a minha internet estava muito ruim, eu não estava conseguindo entrar. Tranquilo. É tranquilinho, tá? Agora que começou a aula. Vamos lá agora, gente, saber o nome das pessoas que nascem nas capitais dos estados. Bom, vamos para dois exemplos que talvez sejam os mais conhecidos. Olha só. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasce em São Paulo
na cidade de São Paulo é paulistano. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Aí tem alguns outros aqui que são interessantes. Ó, Manaus pode receber mais de um nome, ó. Pode receber o nome de manauense, manauara ou baré. Por isso que tem aquele refrigerante com esse nome baré, tá? Aí os outros já são mais fáceis da gente lembrar, tá? Coloquei só os que causam mais curiosidade. Vai cair isso na prova, na atividade, professor? Talvez, mas vai estar o mapa lá para você encontrar. O importante é que você saiba associar, ó. Tá vendo aqui o nome dos estados? Aí você saiba associar os nomes dos estados ou das regiões, que vai estar lá na atividade dentro do formulário para você acertar. Aí você não confundir o que é do estado com o que é das capitais, ok? Então, agora vamos para outras curiosidades. Tem estados que têm um nome bem parecido, que são esses dois aqui, ó. Então, não confundir a sigla, né, o gentílico e a capital de cada um. Então, vamos lá. A bandeira já é diferente. Mas nós não vamos ver isso, não. Tem que ver só o mais importante aqui, que é a sigla para o estado de Rondônia e para o estado de Roraima. Eles são bem próximos, ó. Rondônia aqui, Roraima aqui. E a sigla, professor? RO e RR. Certo? Não tem como confundir. E aí, a capital de Rondônia é qual, professor? Porto Velho. Rondônia, Porto Velho. Roraima, Boa Vista. E aí, o gentilicio de quem nasce lá em cada um dos estados tem um nome. Quem nasce em Rondônia? Rondoniense. Quem nasce em Roraima? Roraimense. Essa é uma curiosidade interessante. Mas tem uma outra curiosidade sobre Rondônia. A gente vai ver daqui a pouco. Tá aqui, ó. Outra curiosidade sobre Rondônia. Dá para ver aí e ler, né? A sua capital é a única capital brasileira que faz fronteira com outro país. Agora, como é que eu posso saber, professor, que país é esse? Vamos descobrir que país é esse que fica próximo de Rondônia? Vamos lá, eu vou voltar naquele mapa e eu quero saber quem vai me dizer primeiro. Ó, Rondônia é aqui. Aí, sua capital, Porto Velho, está aqui. E ela fica próximo desse país aqui. Vamos saber o nome desse país. Vamos ver quem vai me dizer primeiro. Vou colocar naquele primeiro mapa lá para vocês me informarem. Ah, esse aqui. Bolívia. Certo. Bolívia. Muito bem. Bolívia. Então, o país que faz fronteira com a capital de Rondônia é Bolívia. Olhando para o mapa aqui, tem como você acertar. Certo, gente? O objetivo aqui é que vocês consigam entender, não é memorizar o mapa, não. O importante é você, conseguindo ver o mapa, chegar a essa conclusão. Eu não posso colocar só esse mapa aqui solto. Eu tenho que colocar o outro como referência para que vocês descubram. Até porque o estudo da América, do continente americano e do continente africano, vocês vão ter o primeiro contato só no próximo ano. Aí, beleza. Aí tem outra informação aqui interessante sobre os estados do Brasil. O estado mais novo do Brasil é esse aí. Tá aparecendo um nome, mas se tivesse assim, o mapa assim, você talvez não soubesse. E eu também não poderia cobrar, porque eu não estudei com vocês os estados, assim, dando várias informações sobre todos eles, para que vocês consigam saber. Mas aqui já está o nome, né? É o estado do Tocantins, é o mais novo estado do Brasil. Eu sou de Tocantins.
Olha aí, tá vendo? E ele foi, muito bem, Isabel, ele foi criado que ano, professor? Ah, vocês vão ver agora. Foi em 1989, por isso que ele é o mais novo. Antes dele, teve o DF, né, que foi criado em 1960. E também alguns outros estados, como alguns territórios que se transformaram em estado em 1988. Que foi o ano que o Brasil criou a última Constituição. Então vamos lá, aqui tem, ó. Para eu fazer uma pergunta sobre essa aqui, ou eu pergunto sobre os nomes que já estão dentro do mapa, que é o ano de criação de cada uma das capitais do Brasil, ou então eu colocaria o outro mapa, o mapa político do Brasil, para que vocês conseguissem saber o ano de fundação ou criação das cidades. Então vamos lá. Ó, Palmas, que é a capital do estado do Tocantins, foi criada em 1989. Está aqui Brasília, 1960, Goiânia, 1933, e outras que são bem mais antigas, né? Ó, Manaus, São Paulo, aqui, ó, São Paulo, uma das mais antigas. Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Ó, Belo Horizonte, em relação a São Paulo e Rio de Janeiro, é bem mais recente. Então, ela foi criada depois do período de exploração do ouro no estado de Minas, certo? Aí tem aqui Cuiabá, que foi criada justamente na época da exploração das minas, do ouro, que tinha aqui no Mato Grosso também, e também aqui, né, no estado do Goiás. Aí tem aqui outras bem antigas, como, por exemplo, Salvador, e por aí vai. São, basicamente, a maioria criadas antes do século XX. Vamos para mais curiosidade. Aqui eu coloquei 2 mapas mostrando o Brasil, a parte do Brasil que é pública e a parte do Brasil que é privada. Professor, o que é pública? Pública é aquilo que pertence a todos, pertence à União, né? Pertence a todos. E a privada é aquela que é particular, que as pessoas são donas. Aí você pode ver aí, ó, a parte do Brasil que é pública, a maior parte dela, como vocês podem ver aqui, ó, fica na região norte do Brasil e ela está coberta Professor, pela floresta. Pode falar. eu não entendi muito bem. Poderia fazer um exemplo? Claro que sim, ó. O que é uma coisa pública? Pública é uma coisa que é de todos. Privada é uma coisa que é particular. Tipo as escolas. Que tem um dono. Pode ser. Um exemplo. Não, mas assim, com os estados. Eu não entendi muito bem com os Olha estados. aqui, você está vendo o desenho do Brasil aqui? A parte que falta aqui no privado está completada aqui na pública. Então, eu só comparei os 2 mapas. Peguei toda a parte do Brasil que é pública, que pertence a todos, e coloquei nesse mapa aqui. Como vocês podem ver, ó, basicamente fica só continuamente a floresta amazônica. Essa região é pública, por quê? Porque ela é uma floresta, é uma área de preservação, e a maior parte dela é pública, pertence a todos nós. E aqui não, no Brasil privado. Praticamente toda a terra aqui, ó, é privada, a pessoa é dona. Por exemplo, bem aqui no DF, ó, tem um dono de cada pontinho desse aqui no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. A maior parte do Brasil, ela é privada, ou seja, tem um dono, tem uma pessoa que é o proprietário, que aí ele vai ter que pagar impostos e tudo mais, mas ele pode vender, por exemplo, porque a terra pertence a ele, tá? E aqui essa aqui não. Alguns pontinhos isolados aqui, ó, são coisas
públicas, como, por exemplo, praças, parques, certo? São coisas que são de todos. Beleza? Só uma curiosidade para Sim. vocês verem a diferença entre o que é público e o que é privado. Aí mais uma curiosidade. Em 2020, o Brasil ele exportou mais do que importou. Professor, o que quer dizer exportar? É mandar para fora. Ó. Exportar para fora. Importar para dentro. Então tá aqui, ó, o que o Brasil mandou para fora superou o que o Brasil trouxe para cá em 50 bilhões. Fazendo essa conta, o que o Brasil exportou menos o que o Brasil importou, o Brasil ficou com 50 bilhões. Ele exportou, ele mais vendeu do que comprou. Esse conceito de exportação e importação, a gente também vai trabalhar no próximo bimestre. Aqui, outra curiosidade sobre os tipos de rodovias que existem no Brasil. Vamos tentar entender isso aqui. Olha só. Tá aqui, ó, BR, X, YY. O que quer dizer isso, professor? Aqui está dizendo, ó. Existem rodovias que são assim, ó, radiais. Eu até coloquei na atividade. Ou foi nessa, ou foi na próxima. Coloquei aqui, ó. Começa com 0. Diz o nome de uma BR assim. Que ela corta o Brasil assim, ó, formando tipo um raio. Começa com 0. Dá o nome de uma BR que começa com 0. 070. Pronto, olha aí. 070, 040, 060. Todas são BRs radiais, ou seja, ela nasce aqui, ó, no DF e se espalha para o resto do Brasil. São as rodovias radiais. Temos também as longitudinais. O que é longitude, gente? Lembra que eu falei para vocês que longitude é no sentido assim, ó. São aquelas linhas que a gente traça assim, ó, na vertical. Lembram disso, né? Então, as longitudinais, elas começam com o número 1. Temos também as transversais, que começam com o número 2, que são essas que cortam o Brasil assim, ó. Atravessa o Brasil assim, ó, no sentido leste-oeste ou oeste-leste, tanto faz. E as diagonais, que começam com o número 3, que são essas que cortam na diagonal. Diagonal é isso. Horizontal é isso, certo? Vertical é isso. E radial é essa aqui, porque eu entendo aqui, ó. Eu tenho um ponto central, e a partir desse ponto central, eu posso, a partir dele, sair para qualquer direção. Certo? É isso. Então, só curiosidades sobre os tipos de rodovias que existem no Brasil, principalmente as federais. Eu posso fazer essa classificação em radiais, longitudinais, transversais e diagonais. Geralmente as diagonais são de ligação. Mais curiosidade, a cabeça do cachorro. Parece uma cabeça de cachorro, não é, gente? Essa parte que está aí, alaranjado. Onde fica essa cabeça do cachorro? Fica lá no estado do Amazonas, ó. Lá no norte do Amazonas fica essa cabeça de cachorro. Outra curiosidade. Pra mim parece um jacaré. Para ser um jacaré, a boca tinha que ser maior. Olha só. Tem aqui o estado, né, do Amazonas, dentro do Brasil. Aqui está o estado do Amazonas separado e está aqui a cabeça de cachorro separada. É a região conhecida como cabeça de cachorro. Outra curiosidade do Brasil. Vamos avançar. Bom, tem um estado que parece muito com o Brasil. O desenho dele parece muito com o do Brasil. Qual é esse estado? Tá aí. O estado que tem um formato bem parecido com o do Brasil. É só você olhar. Dá para ver, né, gente? Bahia. Eu até coloquei ele um pouquinho assim, na posição, parecendo com o Brasil, ó. Não parece o formatozinho dele aqui, ó? Não parece com o do Brasil? Muito parecido. Ó, até essa voltinha aqui. Então, aqui é a posição original e aqui é a posição que eu coloquei para que vocês conseguissem verificar que eles são bem parecidos.
Qual é o estado que mais parece com o formato do Brasil? Bahia, certo? Então lembrem desse detalhe lá, nas curiosidades. Aí tem outra curiosidade aqui sobre a Amazônia legal. A Amazônia, eu já falei para vocês, né? É a maior floresta que nós temos, é a maior floresta tropical do mundo. E tem uma parte dela que vai além da região norte. Ela ultrapassa a região norte, certo? Então vamos lá. Além dos estados da região norte, temos esses dois aqui, ó. O estado MT. Alguém sabe como é o nome desse estado, MT? Estado é Mato isso Grosso. mesmo, isso mesmo, muito bem. Tem esse outro aqui também, que é o MA. Alguém sabe como é o nome desse estado, MA? Maranhão. Exatamente. Exatamente. Além dos estados da região norte. Quais são esses estados, professor? Tem aqui, ó, o Acre, Rondônia, Amazônia, Roraima, Pará, Tocantins, que tem gente que estava um dia desse dizendo que ele fazia parte da região centro-oeste, ele faz parte da região norte, e também o Amapá, tá? Então são 7 estados que formam a região norte. Além deles, temos o Maranhão e o Mato Grosso, dentro do território brasileiro, que fazem parte da Amazônia Legal. Mas além deles, temos também partes de outros países. Mas como o nosso estudo aqui está limitado ao Brasil, a gente fala desses outros estados que formam a Amazônia Legal. Ou seja, são territórios que têm uma... A gente precisa ter uma maior preocupação e também uma maior defesa, vigilância, para que as pessoas não destruam, porque é um bioma muito importante para o mundo todo. Aqui algumas curiosidades também sobre o Brasil. Peguei um mapa do Brasil, um mapa satélite, né, do Brasil, e mostra aí os pontos extremos do Brasil. Isso aqui vocês já viram, já ensinei para vocês, né, o ponto mais ao norte, mais ao sul, mais a leste, mais a oeste do Brasil. Agora, interessante é isso aqui, ó. O tamanho do Brasil comparando, né? Ele pegou aqui nesse mapa Boa Vista, certo? É mais próximo de Miami, nos Estados Unidos, do que de Porto Alegre. É só para a gente perceber o tanto que o Brasil é grande. As dimensões do Brasil são muito grandes. Então, dependendo do lugar do Brasil, é mais fácil ou é mais próximo eu chegar em outros países do que chegar na outra ponta do Brasil. No caso, no sentido norte e sul, Boa Vista está mais próxima de Miami, nos Estados Unidos, do que de Porto Alegre. Tem mais. Vamos lá, no sentido norte e sul, esse aqui. Agora vamos ver no sentido leste-oeste. Aqui não está tão claro, nesse outro aqui está mais claro. João Pessoa. João Pessoa está mais próximo da África do que de Porto Alegre. Também, ó. Muito mais próximo. Sair de João Pessoa e chegar na África do que chegar em Porto Alegre, que fica dentro do Brasil. Para vocês verem o tanto que o Brasil é grande, tá? E aqui também é a mesma coisa, ó. Só que aqui ele coloca outra referência. Ele coloca como referência aqui o estado do Acre. É mais próximo, João Pessoa está mais próximo da África do que aqui do estado do Acre, ó. No sentido leste-oeste, né? Outra curiosidade. Essa aqui, talvez vocês não sabiam, né? Da França. Ah, professor, mas a França fica lá na Europa. Sim, só que... Ah, não, aqui ainda não é não. Aqui mostra outra cidade, é o próximo que mostra. Então, é muito mais fácil eu sair aqui
de Natal, lá no Rio Grande do Norte, é mais próximo da França aqui, ó. Aqui é a França por quê, professor? Porque aqui é a Guiana Francesa. É um território francês até hoje. É mais próximo chegar lá na Guiana Francesa do que chegar aqui em São Paulo, ó, de Natal. É mais próximo chegar na Guiana Francesa do que chegar em São Paulo. Mais próximo. Vocês verem tanto que o Brasil é grande. E aqui uma outra curiosidade. Fernando de Noronha é um arquipélago que pertence ao estado de Pernambuco. Então, Fernando de Noronha está aqui, ó. Ela pertence ao estado de Pernambuco. Então, ela fica... Aqui são as capitais. Capital do Rio Grande do Norte, a capital da Paraíba e capital Pernambuco. Então, de Fernando de Noronha é muito mais próximo para Natal ou João Pessoa do que para a capital do estado que ela pertence. Vocês verem tanto que o Brasil é imenso. Tá aí, Fernando de Noronha, é um arquipélago bem bonitinho. Aí temos aqui outra curiosidade. A gente vai ver aqui as luzes noturnas. Pode perceber que os lugares que estão mais amarelados, ou seja, que tem mais luz, são as capitais, né? Ou seja, em praticamente todo o nosso Brasil, com algumas exceções que a gente vai ver também, a maior área ocupada por pessoas serão as capitais. Essa imagem noturna ajuda a gente a entender isso. Mais curiosidades sobre o Brasil. Agora nós temos aí um gráfico. A quantidade de pessoas que migravam do Brasil e se tornavam imigrantes aqui no nosso território, ou seja, entraram no nosso país. Quem foi que mais chegou no Brasil nesse período aqui, ó? Foi portugueses, italianos, espanhóis. Só tem uma curiosidade. Qual é a curiosidade, professor? Tá aqui, ó. Alemão, italiano e japonês. No Brasil, fala-se somente o português. Os infratores serão punidos com todo o rigor da lei. Ou seja, os alemães, italianos, japoneses, espanhóis, eles não poderiam falar outra língua, tinham que falar o português, senão eles seriam punidos aqui. Essa era a lei que tinha. O Brasil sempre assumiu como língua oficial o português. Por isso que ele fez isso. Aceitou as pessoas que migraram para cá, mas eles tinham que falar português. Tinham que se virar e aprender o português. Agora, uma outra curiosidade interessante também para vocês aqui, ó. O mapa da radiação solar. O Brasil, ele acaba, por diversos motivos, ele acaba tendo uma região que mais recebe incidência de raios solares. E esse cinturão solar fica aqui, ó. Ele pega todos esses estados aqui, ó. Essa é a região mais quente do Brasil. Ó, o DF está dentro dela. A região mais quente do Brasil. Que mais recebe luz solar. Mais incidência de raios solares. Então tá aqui. Então é lógico. O calor, os lugares do Brasil que vão ter as maiores temperaturas vão ser esses aqui. Ó, pega aqui, ó, Maranhão, Piauí, Ceará. Pega praticamente todos. Praticamente não, pega todos os estados da região Nordeste, um pedaço pelo menos, pega, além disso, pega um pedaço do Tocantins, aí Goiás, o DF, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, certo? Então, essa é a região do Brasil que mais recebe incidência de raios solares. Eu acho que eu fiz uma pergunta sobre ele, preste atenção, associa os mapas para você acertar, tá? Aí, para completar essa curiosidade, eu coloquei aqui algumas cidades e a temperatura, só para vocês verem como curiosidade, tá?
Então vamos lá. Aí tem o ano e o lugar mais quente. Olha aí. Tem algumas cidades aí que repetiu, né? O estado repetiu, né? Por exemplo, em 2020 foi essa cidade aqui, ó, Nova Maringá, no Mato Grosso. Em 2005 foi Bom Jesus, no Piauí. Em 1963 foi Orleans, em Santa Catarina. Eu nem estou falando aqui a temperatura, ó. Acima de 40 graus, viu? Tá vendo? 44, 44, 44, só 44. E aí, em 2020, tivemos também essa cidade aqui em Minas Gerais. Araçuaí, em 2020. Também essa cidade aqui, no Mato Grosso, e assim por diante. Então, temperaturas altas em diferentes estados. Por quê, professor? Porque eles ficam dentro do cinturão aí, né? Solar. E aí temos os lugares mais frios também, né, professor? Vamos lá, vamos falar dos lugares mais frios rapidinho. Tá aqui, ó. As menores temperaturas foram registradas aonde, professor? Se você olhar bem o mapa, você vai ver aqui, ó. Temperaturas mais frias, mais azulzinho, azul mais escuro, tá vendo? Então, ó, do 0 até o menos 10 graus Celsius estão aonde? No azul. Onde é que eu vou ter o azul? Vou ter aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, vou ter aqui em Minas, São Paulo, mas principalmente na região sul, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São lugares que chegam, inclusive, a nevar, tá? Beleza. E os lugares, professor, mais e menos populosos? Onde é que tem mais gente no Brasil? Tá aí. Aí tá por estados, ó. Os estados e sua população. Ó. Esse aqui, ó, estado de Roraima, não chega nem a 1 milhão de habitantes. Amapá também não chega nem a 1 milhão de habitantes. Acre também não chega nem a 1 milhão de habitantes. E Tocantins, que chega a 1 milhão e pouco. E os que tem mais, professor? Tá aqui, ó. São Paulo, com 46 milhões. Rio de Janeiro, com 17 milhões. Minas Gerais, com 21. Paraná, com 11 milhões. Bahia, com 14 milhões. Os estados que tem mais gente. Bahia, Minas, Rio de Janeiro, São Então a Paulo. gente está médio. Oi? Então a gente está no médio, mediano. Não necessariamente, porque como o DF é pequeno, a gente vai ver. Pegando isoladamente, seria um dos lugares que tem mais gente. Mas aqui é só para a gente comparar os que tem mais e os que tem menos. Se for pensando assim, a gente colocaria todos os outros como médio. E aí você estaria certa. Mas aqui é só para a gente ter uma noção mesmo de onde tem mais e onde tem menos. Então, se eu fosse perguntar por região, qual a região que tem mais gente? Seria a região Sudeste. E vai ter os estados aqui, ó. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que ficam nessa região. Além desses três, tem o estado do Espírito Santo, que não tem tanta gente assim. Mas tem outra curiosidade sobre ele que a gente vai ver agora. Tá aqui, ó. A capital é a maior cidade. Em praticamente quase todos os estados do Brasil, a maior cidade é a capital, com exceção desses dois aí, ó. O estado de Santa Catarina, que a maior cidade não é a capital, e também o Espírito Santo, que a maior cidade também não é a capital, certo? Não é Florianópolis, a maior cidade de Santa Catarina, mas é Joinville. E também no Espírito Santo não é Vitória, a maior cidade é Serra. Só uma curiosidade. A maioria dos estados, sim. Com exceção de quais, professor? Do Espírito Santo, que não é Vitória, é Serra, e de Santa Catarina, que não é Florianópolis, mas é Joinville, maior cidade. E aí, uma outra curiosidade.
Se eu fosse dividir a população do Brasil pela área que eles ocupam, eu obteria 42 milhões de habitantes nessas cores aí. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 cores. Então, eu vou ter 42 milhões de habitantes em cada uma dessas áreas. Olha só, se eu pegar a região norte do Brasil todinha, pegando aqui Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, pegando Goiás, pegando aqui Piauí e Maranhão, é que eu vou ter 42 milhões de habitantes. Só nesse pedaço aqui do estado de São Paulo, eu já tenho 42 milhões. Eu pegando Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eu vou ter 42 milhões. E eu pegando aqui, ó, a Bahia, Pernambuco e os outros estados aqui, tirando Piauí e Maranhão, eu vou ter também 42 milhões de habitantes. Olha só. Aqui reforço aquela informação que eu já passei para vocês, né? A maioria da população brasileira ocupa essa faixa aqui, ó, a faixa litorânea do território. Por que não tem tanta gente aqui, professor? Por conta da floresta, certo? Vamos para mais curiosidades. E, professor, se eu pegasse a população de outros países e comparasse com a população dos estados brasileiros, como é que ficaria isso aí? Não é a área, é a população. Por exemplo, vamos ler aqui de uns 3 lugares aqui, ó. Por exemplo, a população que ocuparia a população do estado de São Paulo, eu posso comparar com a população lá da Espanha, por exemplo. A população do estado do Mato Grosso com a população do Uruguai. Então, eu comparo. Então, a população do Mato Grosso é igual à população do Uruguai. Por exemplo, no Amazonas, é igual a do Líbano, é um país lá da África, tá? O Piauí aqui, ó, Kuwait, que é um país lá da Arábia, da Ásia. Maranhão, com a população do Uruguai. Rio de Janeiro, da Holanda, é igual à população da Holanda. A Holanda também recebe o nome de Países Baixos. Certo? E assim vai. O Chad seria igual à população da Bahia. Aqui, para você saber, você tem que ter o outro mapa do Brasil com o nome dos estados. Aí você conseguiria entender e interpretar perfeitamente, tá? Estamos finalizando, gente. Aqui é a expansão do Uber, né? De 2017 até 2020. 2017 não, 2014 até 2020. Olha só o tanto que ele se expandiu. Ele é um serviço prestado em todo o Brasil, praticamente. Todas as capitais, pelo menos. E os códigos de área, professor? Coloquei também, ó. Nem todos os estados do Brasil, ou melhor, nenhum estado, quase nenhum estado do Brasil, tem só um código de área para a pessoa ligar. Então, tem aqui, ó, por exemplo, no estado do Goiás tem 2, tem o 62 e o 64. No estado de São Paulo tem um monte, ó. Tá vendo tanto aqui, ó, no estado de São Paulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 códigos. Estado do Rio Grande do Sul tem 1, 2, 3, 4 códigos. Por quê que tem tantos códigos por estado, professor? Porque tem muitas pessoas e hoje todo mundo, quase todo mundo tem acesso a telefone. Então, aumenta-se o número de linhas, aumenta-se também o número de códigos. Códigos de área, né? E aqui tem os códigos postais do Brasil também, para aqueles que não sabem, como curiosidade, para vocês entenderem, né? Tá aqui, ó. O 6, ele pega todos esses estados aqui, ó. O código postal. CEP, lembra? Código de endereço postal. Aqui, ó. Por que que o DF começa com 7? Porque ele fica nessa região aqui, ó. E lá em Minas, é o 3. Em São Paulo, é o 1. Certo? Deu para entender, né? É só uma curiosidade para vocês, ó. No estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, o código postal começa com o número 2. Aqui no, ó, DF, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul é o 7. Rio Grande do Sul é o 9. Santa Catarina e Paraná é o 8. São Paulo é o 1. Certo? E um pedaço de São Paulo é o 0.
Pela São Paulo é o 0 e outra parte é o 1. Por quê, professor? Porque tem muitas pessoas também, eles resolveram adotar esse critério aí. Tem aqui os estados brasileiros pelo número de municípios. Qual é o estado brasileiro que tem o maior número de municípios? Está dividido em o maior número de cidades. Você vai ver aqui, ó, o maior de todos é esse aqui, ó. 853 é Minas Gerais. Só uma curiosidade para vocês verem, quem tem mais, quem tem menos. Quem tem menos tem 15. Qual é, professores que tem 15 aí? Ah, a gente já estudou um pouquinho dele aqui. Tem como saber. Que estado é esse aqui, gente? Que só tem 15 municípios. Roraima. É isso mesmo, Roraima. E o segundo, o penúltimo lugar é esse aqui, ó, que tem 16 cidades. Começa com a letra A, termina com Pá. Amapá. Muito bem, é isso aí. E o DF aqui, ó, não tem municípios. Por quê? Porque o DF não pode ser dividido em municípios. É uma regra constitucional. Por isso que aqui nós temos o quê? Ao invés de cidades, nós temos o quê? No DF? Cidades administrativas. Não. É, quase isso, quase isso. São o quê? Regionais? Regiões administrativas. Regiões. Ok, gente? Estamos quase finalizando. Só que, ó, se você tivesse nascido no tempo das tribos indígenas aqui, qual seria a sua tribo? Aqui, ó. Qual seria a sua tribo se você tivesse nascido nesse tempo? Em 1500. Qual seria a sua tribo? Quem nasce aqui no DF é o quê? Seria o quê? G. G. Muito bem. Aqui são todas as tribos, são todos os povos que existiam aqui antes da chegada dos portugueses, né? Então, aqui no DF, a área ocupada pelos Gs pegava essa região toda aqui, ó. Além dessa, pegava esse outro pedaço aqui, ó. Aí temos os Aruaque, os Tupi-Guarani, tem os Tupi também, Tupi-Guaranis, Carijó, e assim por diante. Goitacás, Pano, Potiguara, Tabajara, Caeté, e assim por diante. É só uma curiosidade, gente. Se fosse, hoje seríamos todos Gs, né? Aqui tem uma outra curiosidade sobre a riqueza produzida pela indústria. Na riqueza produzida pela indústria, estamos finalizando já, gente. Temos aqui, ó, os estados que mais tiveram lucro aqui, ó, em 2020 com a indústria. A gente vai ver aqui, ó, números altos, ó, 14 bilhões, 7 bilhões, certo? Com vários tipos de atividade, mas a principal de todas foi qual? A mineral. A mineral foi a principal atividade industrial. E onde foi que ela mais se desenvolveu, professor? Que eu estou vendo números bem bonitos aí. E vai ver que foi no estado do... Começa com Pá e termina com Rá. Qual é? Esse aqui, ó. Começa com Pá e termina com Rá. Pará, gente. Aí, Pará. Tá certo, gente? Então é isso. Aqui tem a população e a relação com a pobreza. Os estados mais pobres do Brasil tiverem mais rosa. O estado mais rosa que nós temos aí é o estado do Maranhão. Esse aqui, ó. Maior número de pessoas em condições de pobreza extrema. E aqui, para finalizar, o formato, né, o perfil de algumas cidades brasileiras. Como a gente estudou também um pouco de urbanização, coloquei esse mapa aqui. Ó, Brasília. Todo mundo lembra desse formato aqui de Brasília. Aqui é o formato de São Paulo, certo? Fortaleza, Rio de Janeiro. Todo mundo sabe, né? Aqui, ó, do Cristo Redentor e tudo mais. Só como curiosidade para vocês, tá, gente? Então, foi um prazer estar com vocês, meninas e meninos. E nós encerramos aqui a